Olá, agente público, candidata e cidadão. Imagine uma situação em que pouco antes das eleições municipais, a prefeitura de determinado município pernambucano decida veicular uma grande campanha publicitária sobre as obras realizadas pela gestão atual. E aí, pode isso, gestor? Para responder a essa pergunta, neste vídeo, vamos abordar as vedações relacionadas à publicidade institucional no período eleitoral. Vamos ver o que diz cada uma das vedações para saber o que pode e o que não pode. Vamos lá. Primeiro, a proibição do inciso 6º do artigo 73. Vejamos o que diz a lei. Nos 3 meses que antecedem o pleito, é proibido ao agente público autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. As exceções a essa proibição são a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, e os casos de grave e urgente necessidade pública, quando assim reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Um primeiro comentário importante. Nas eleições de 2024, como o primeiro turno será no dia 6 de outubro, esse prazo de 6 meses antes do pleito tem início no dia 6 de julho. Agora, vamos aprofundar nas exceções a essa regra, ou seja, nos casos em que é permitida a publicidade institucional no último ano de mandato. Como vimos, nem toda propaganda institucional é proibida nesse período. Os produtos e serviços que possuem concorrência no mercado podem continuar a ser divulgados normalmente. Vejamos um exemplo para esclarecer esse caso. Podemos pensar aqui em um banco público que compete por clientes no mercado geral das instituições financeiras. Proibir esse banco de fazer campanhas publicitárias de seus produtos e serviços certamente prejudicaria a busca por novos clientes e, consequentemente, prejudicaria seus lucros. Por último, outra exceção. A publicidade institucional também é permitida no caso de grave e urgente necessidade pública, quando ela for reconhecida pela Justiça Eleitoral. Podemos pensar aqui na pandemia de Covid-19, como um caso de urgente necessidade pública. A pandemia a gente sabe que estourou ali em 2020, justamente um ano de eleições municipais. Proibir o governo municipal de veicular programas e campanhas naquele momento, com toda certeza diminuiria a efetividade da política emergencial de saúde e possivelmente facilitaria a disseminação de doenças e, consequentemente, a perda de vidas. Vamos passar agora à proibição de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Também com o intuito de evitar que candidatos à reeleição façam uso da máquina pública e do seu poder para obter vantagem durante a corrida eleitoral, o artigo 73, inciso 6º, a linha C, diz que é também proibido aos agentes públicos, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, ou seja, a partir de 6 de julho de 2024, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. A exceção aqui é quando tratar-se de matéria urgente e relevante e característica das funções de governo. Aqui, mais uma vez, a exceção fica por conta de matérias urgentes e relevantes. Por exemplo, imaginemos um exemplo mais atual. Uma epidemia de dengue que assole determinado município do estado de Pernambuco. Nesse caso, mesmo após 6 de julho, o prefeito poderá fazer um pronunciamento em rede de televisão ou rádio, desde que o objetivo seja inerente a essa necessidade pública. Por exemplo, poderia ser uma orientação que ele venha a dar à população acerca do processo de vacinação municipal. Por último, vamos falar do limite monetário de gastos com publicidade. Vejamos o que diz o inciso 7º do artigo 73 da Lei das Eleições. É proibido aos agentes públicos empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesa com publicidade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Aqui, simplificando, a ideia do texto da lei é que as despesas estejam na média do gasto nos últimos 3 anos. Fica clara, portanto, ali a intenção do legislador de evitar que no último ano de mandato sejam intensificadas campanhas publicitárias para dar uma maior visibilidade aos feitos do candidato que possui a máquina pública em suas mãos e com o objetivo final ali de angariar votos na disputa. Aqui peço sua atenção também para o fato de que esse dispositivo sofreu alteração em 2022 pela Lei 14.356. Antes falava-se em gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Então, você que participou de eleições em outros anos, leia com atenção esse dispositivo legal para fixar essa mudança. A ideia geral continua a mesma, mas a redação sofreu uma pequena alteração. Por fim, você deve saber que o cálculo deve abranger o gasto global da administração direta e indireta. E segundo o parágrafo 14º do artigo 73, deve ser reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Ano, o IPCA. Bom, era tudo o que eu tinha a dizer sobre publicidade institucional em ano eleitoral. No próximo vídeo, falaremos sobre as restrições referentes ao uso de bens e serviços públicos durante o período eleitoral. Até lá! Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.